Muito bem, Vida e Saúde está começando. Que bom que você está aqui comigo, que bom é estar aí com você. Eu invado a sua sala, o seu consultório, esperando que você possa aproveitar esses minutos que a gente tem aqui juntos para que você pense em como levar a sua vida de maneira mais saudável. E olha, não é preciso muitas coisas para você começar. Não é preciso coisas extremamente caras para você iniciar. Você precisa primeiro mudar a chavinha aqui, olha, entender que é importante você fazer escolhas saudáveis na sua mesa, escolhas saudáveis no tênis que você bota no pé para fazer uma atividade física, escolhas quanto às coisas que vão realmente tomar a sua preocupação e, enfim, escolhas o tempo inteiro que podem te trazer mais saúde hoje, ainda hoje, certo? E no programa de hoje eu trago aqui um pensamento de Ellen White. E ela disse o seguinte, eu já falei esse pensamento aqui, mas eu trouxe para repetir, para ficar gravado, porque a gente vive numa época de muita preocupação. Ela disse o seguinte, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus tem nos guiado no passado, já desde o passado. Pensa nisso, se você está preocupado com as contas, está preocupado aí com a sua família, está preocupado com o trabalho, confie que Deus é o provedor, o dono de todas as coisas e você, como filho, como filha dele, pode confiar que ele vai prover o necessário para que o dia de hoje seja bom, para que o dia de hoje você não tenha falta de nada, tá bom? Confia hoje, experimente confiar. E a doutora Cláudia está aqui com a gente, ela é ginecologista, faz parte do corpo médico lá do Cevisa, um lugar maravilhoso que eu convido você para conhecer. E hoje, doutora, falando de um tema muito importante, um tema que pode transformar o universo de uma pessoa, gravidez na adolescência. Nós temos alguns dados interessantes aqui, olha, já vou começar trazendo aqui. Muitas meninas engravidam na adolescência, antes mesmo dos 15, a gente está falando aqui menos de 18, né? Mas antes mesmo dos 15 anos, já tem gente que está se tornando mamãe. Olha, eu poderia dizer, Teru, que este é um caso, um grave problema de saúde pública. Eu trabalho tanto na clínica privada como no serviço público. E eu tenho encontrado muitas meninas, assim, é triste, toda semana eu tenho 1 ou 2 casos de gravidez na adolescência. Então é algo que eu acho que nós temos que nos preocupar. Quando tu me falaste sobre esse tema, eu fiquei muito contente porque eu acho que os meios de comunicação devem falar mais sobre esse grave problema, porque as meninas, elas não têm noção do que poderá acarretar para a vida delas, para o resto da vida. Porque são meninas, são crianças, eu poderia dizer assim que são crianças, porque a adolescência é um período maravilhoso que acontece na vida dos meninos e das meninas, onde eles precisam de apoio, de suporte, em alguns momentos eles são crianças, mas de uma hora para outra eles querem fazer coisas de adultos e eles se perdem. Ainda sem a maturidade, sem a experiência do adulto. Sem a experiência, então eu acho que eu tenho falado muito para pais em escolas, então eu acho que é importante os pais terem essa noção do apoio que nós devemos dar a essa faixa etária que é da adolescência. E nós que trabalhamos na área da saúde, muito mais ainda. Porque precisamos falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto e pedir a ajuda de professores, de pais, da igreja, porque isso não acontece só, nós poderíamos dizer assim, pessoas que não têm nada a ver com religião, que não têm nada a ver com a igreja. Em todas as classes sociais, independente de ser rico ou de ser pobre, as crianças parecem que estão sozinhas. Eu sinto que elas estão sem supervisão. Sem supervisão, sem suporte. Tá. E aí, quando elas começam a manter relação sexual precoce, no momento que não é para estar fazendo isso, aí acontece a adolescência. A gente tem mais um dado aqui, mostrando, esses dados são das Nações Unidas, mas no Brasil, em 2016, esse é um dado até antigo, né? Nasceram 24 mil bebês de meninas até 14 anos. Contra 417 mil bebês de meninas entre 15 e 19. Quer dizer, ainda são adolescentes aqui. Ainda são adolescentes. E olha o número, olha a diferença aqui. Quando nasce um bebê ou quando uma adolescente fica grávida, ela muitas vezes estava, de repente, então foi sem ingênua, foi sem assim planejar. Ela não tinha noção. Porque a menarca acontece, a menarca nós chamamos a primeira menstruação da menina. Ocorre em geral entre 10 e 12 anos.
Só que uma menina que começa a namorar com 12, 13 anos já está errado. Porque ela não tem maturidade para isso. Ela pode ter amigos, sair com os amigos, mas não chamar namoro. E no momento que já chama namoro, já vai ter mais intimidade e pai e mãe não está controlando, vai acabar acontecendo o ato sexual. Então, assim, é importante, agora eu gostaria de falar para professores ou pessoas que trabalham nessa faixa etária com essas crianças, que tem que falar de uma forma aberta. A menina menstruou, ela já pode engravidar. Ela vai ovular, não teve relação sexual, ela já está engravidando. Então, uma menina de 9 anos, ela já pode engravidar. Então, eu atendo muitas mulheres no meu consultório, que aí elas passam comigo e dizem, doutora, a minha filha tem 11 anos, eu posso trazer para a senhora? Eu disse, ela menstruou? Sim, então já traz para mim. Então, eu tento fazer um trabalho a nível de sexualidade, de conversar com ela, de valorizar, agora tu já é uma menina moça, o corpo já está diferente, as transformações hormonais. Eu digo, a tua mãe te ama muito, conversa todas as coisas com a mãe. Eu tento fazer esse vínculo de mãe e filho dentro do próprio consultório. Entendi. Então, elas estão pedindo um help. O que, na verdade, pode ser um momento muito oportuno, porque, gente, a nossa vida é corrida. Você que é mãe, você que tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, do serviço, às vezes até 2 empregos. E a doutora Cláudia trabalha com 2 públicos, né? Bastante distintos. Então, aquela classe mais baixa, aquela classe mais elevada. Mas esse problema está presente, a falta de tempo e a falta de instrução em todas as classes econômicas. Em todas as classes. E o que eu tenho visto é que as meninas, elas ficam muito tempo sozinhas em casa. Então, elas vão à aula de manhã, à tarde está sozinha, ou de manhã está sozinha. Então, se ela já começou a namorar, o namorado sabe a hora que ela está em casa sozinha. Então, é a hora que ela vai. Às vezes, as mães ficam assim, ai, doutora, mas eu nem sabia. Faz mais ou menos 1 mês, eu atendi no meu consultório uma menina de 13 anos, 13 para 14 anos, com amenorreia, não estava menstruando. E a mãe disse, olha, doutora, eu vim aqui por causa disso. Eu conversei com a mãe, a menina, 13 anos. Eu imaginava que era uma cólica menstrual, irregularidade menstrual, que é normal no período da adolescência, uma imaturidade, né? Os ovários estão começando a trabalhar agora. Então, são coisas... Mas eu já sempre tenho pensado no outro lado. Aí eu olho para a cara dela, tem namorado, querida? Tenho, doutora. Eu disse, tu já está fazendo aquelas coisas que não devia estar fazendo? Aí a mãe quase infartou. A mãe ficou branca, eu digo, daqui a pouco eu vou ter que tratar da mãe. Porque a mãe, eu não olhei para a mãe, eu olhei para a menina, nos olhos da menina. Aí a menina olhou assim, sim, doutora, eu já fiz. E quando que tu mantivesse relação sexual? Então a doutora vai te pedir exames, provavelmente pode ser que tu estejas grávida, mas tu traz o exame para mim e nós vamos conversar. A mãe ficou branca, não demorou 15, 20 dias, a mãe veio, já estava com praticamente 2 para 3 meses de gestação. Então assim, aquilo que tu não ensinar para o teu filho com amor e com carinho, que nós podemos falar dentro de casa porque a gente ama, nossos filhos são nossos tesouros, é um presente de Deus. E às vezes, falei aqui da oportunidade, porque às vezes você que é mãe não sabe, ou pai não sabe, de repente, o jeito certo, a maneira certa. Quando vai no consultório e a médica acaba fazendo esse meio de campo, e abraça, né? Fala de uma forma diferente, é uma coisa boa. Facilita, abre portas para conversar sobre o que as crianças já estão aprendendo na escola. A gente tem filhos meninos, a gente sabe que na escola, no sexto ou sétimo ano, já está se falando sobre as mudanças da puberdade. Então, eles têm até que uma informação técnica, mas na prática, ou seja, falta aquele toque, aquele carinho da experiência. Completamente diferente. Quando eu falo para os pais, eu digo assim, o que tu ensina com amor e carinho para o teu filho, vai entrar na mente dele de uma forma diferente dos colegas. Porque as meninas, elas ficam conversando entre elas e, tipo assim, as meninas... Elas falam de tudo. Não, tá tudo tranquilo. E aquela menina que ainda não manteve a relação sexual, parece que fica assim, poxa, mas o que é isso? Tu não sabe ainda de beijar? Não é só beijinho de selinho, não. Um beijo diferente, uma intimidade diferente, que não tá na hora do adolescente estar vivendo isso. Então, quando eu falo pros pais, eu digo, querida, olha só, fala pra tua filha, conversa com amor, que ela vai entender. Certo. E na hora, ela vai dizer assim, opa, calma, não tá na hora ainda. A gente tem uma outra tela aqui mostrando um dado bastante interessante, que é essas mulheres que engravidam, essas meninas que engravidam, olha só, elas acabam não trabalhando e não estudando, ou seja, não estão ainda naquela fase de produtividade, não tem como se manter, não estão no mercado de trabalho, né? Enfim, a vida vai mudar. A vida vai mudar. E quando você fala de conversar com carinho, entre essa mãe e filha, a gente sabe, ninguém está fazendo de conta aqui que vai ser um papo fácil. Porque adolescente é aquele bichinho que está testando todos os limites.
Ele está enfrentando, ele está debochando, às vezes, de uma mãe que está tentando puxar um assunto que para ele, de uma forma careta, né? De uma forma brega, Isso antiga. era na tua época, mãe, né? Era a tua época, agora é diferente. Mas o que a doutora Cláudia falou que é muito verdade, com carinho, com atenção e outra. Não adianta só falar e largar lá, porque quem está sem fazer nada vai ser sugestionado por coisas que não prestam. E coisas da hora, legal, que os outros colegas fazem. Então, o que eu fico preocupada é isso, eles têm muito tempo sozinhos. E os pais estão trabalhando para dar o melhor, para dar um tablet, para dar o melhor, o iPhone. Está cada vez mudando 6, 7, 8, 9. Muda a cada ano. E os pais acham, olha, os pais que estão me assistindo, principalmente as mães, gente, tem que pensar que filho não quer sempre o melhor, o melhor, o melhor. Essa atenção que a gente deve dar, isso é o essencial. Atenção, gente, olha, às vezes é uma caminhada no parque da cidade, às vezes é visitar uma cachoeira em família, fazer atividades interessantes, às vezes até um pouco radicais, mas que tragam ocupação para esse adolescente. E a gente está falando aqui de menina, porque é a menina, obviamente, que fica grávida. Mas os meninos, eu tenho um menino em casa e eu chamo na responsabilidade, porque a conversa tem que ser também, olha, se você aprontar, você tem que assumir a responsabilidade. Então, você tem que ter aquele papo informativo, cintura, né? mas ao mesmo tempo chamando para responsabilidade, porque a menina vai carregar muitas mudanças que a gente vai falar aqui agora, inclusive corporais, não só sociais, né? Mas o menino também tem que ser responsabilizado, ou seja, tem que pensar antes de fazer bobeira. Nos dois lados, mas uma coisa interessante que eu falo para as meninas, eu digo assim, querida, tu engravidaste agora com 13 ou com 14 anos. Tá? No menino não está escrito na testa, eu fui pai aos 15 anos, mas não é na tua testa, no teu corpo e na tua vida, a fulana de tal engravidou com 14 anos. Pro resto da tua vida, mesmo que teus pais ajudem a criar, depois tu estude, faz faculdade, tu foste mãe com 14 anos. Certo. Então, mudou a forma física da menina, ela não está preparada emocionalmente, nem fisicamente e nem emocionalmente para gestar. Então, isso eu acho uma coisa muito... Por isso que eu digo, coloque limites, tá? Mãe cuida dos meninos e a mãe de menina cuida e conversa, porque ela vai engravidar. Ah, doutora, foi uma vez só. Eu tenho muitas pacientes que transaram uma vez só, mantiveram relação sexual e pimba, já fizeram o bebê. Então, assim, não precisa de muitas vezes. Uma vez só, no dia que tu estava fértil, tu vai fazer o bebê. Vai acontecer. Então, agora é o seguinte, se aconteceu e você, talvez a gente esteja falando aqui para uma família que está com essa notícia, recebe com certo susto. Olha, Deus pode todas as coisas, Ele está junto com você nessa caminhada também. E Ele, inclusive, traz grandes bênçãos de momentos que a gente bobeou. Então, a gente não pode perder a esperança. Vamos falar agora do que esperar, de como reparar. Vamos pensar nas transformações, doutora, que podem acontecer, que vão acontecer fatalmente com a menina. Existe uma coisa chamada idade ginecológica. Olha, explica pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, eu achei interessante, eu estava estudando, eu achei bem interessante. É porque, tipo assim, a menina, na menarca, é quando ela menstrua a primeira vez, tá? Se uma menina engravida com 14, 15 anos, a idade ginecológica dela ficou muito pequena. É um intervalo que a gente fala de quando ela menstruou até a primeira gestação. Então, quanto menor este intervalo, mais grave ou mais vai caracterizar uma gestação de alto risco. Então, vamos lá para o final também. Depois nós teremos um outro tópico sobre este tema, né? Falar sobre isso. Mas assim, então, uma gravidez no período da adolescência e uma gravidez na perimenopausa, mulher dos 40, 42 anos em diante, já vai caracterizar uma gestação de risco. Porque no começo, a menina ainda não está preparada. O corpo não está preparado, os seus óvulos estão imaturos, então a pelve dela é menor, às vezes são meninas pequenas, de baixa estatura, então já caracteriza uma gestação de risco, uma menina na adolescência. E na mulher também. Então são coisas importantes da gente avaliar, porque é um período pequeno, então é mais grave. Se a menina engravidar depois dos 20 anos, já está dentro do normal, mas antes dos 18 anos é realmente... mais risco. A gente preparou aqui uma ilustração, assim, uma brincadeira até com essas frutas, para mostrar durante o primeiro mês de gestação, olha o tamanhinho do bebê. Eu coloquei aqui 2 sementes de chia, acho que a gente consegue mostrar. Olha que pititico. Ups, caiu aqui. Uma semente de chia, uma semente de papoula. É realmente titico, né?
É encantador quando quando o espermatozoide beija o óvulo, e são vários espermatozoides, eles estão correndo, vamos ver quem vai vencer. Então, um só vai vencer, vai fecundar aquele óvulo, os outros vão embora e ele vai começar um ciclo maravilhoso. Vai começar por 9 meses, ele dentro do corpo. O útero da mulher foi preparado para gestar. A camada do endométrio começa a mudar, a se diferenciar. É um bercinho, é uma casinha daquela sementinha que tu colocasse que está fecundada. Então, a cada mês vai E a multiplicação é tão rápida, né? Porque, olha, de um mês para o outro, a gente consegue ver uma evolução gigante. De um mês para o outro. Foi uma brincadeira, mas eu achei bem interessante. Ela vai transformando, as células vão se multiplicando, e depois faz o primeiro ultrassom. E naquele ultrassom, nós começamos a ver, assim, o bebê, o coraçãozinho batendo. Aí é emocionante quando a mãe começa a chorar. Olha ali, com 13, 14 semanas, já dá para ver, 17 semanas, consegue ver se é menino ou menina. Então, é realmente um milagre da vida. Sabe, a obstetrícia é uma coisa maravilhosa. Somente Deus para poder ter feito o nosso corpo para funcionar. E esse é o milagre da vida, é como nasce uma criança. Então, até vai criar a cada mês as diferenças no nosso corpo. Doutora, você falou aqui no começo que o corpo da menina ainda não está pronto. Apesar da primeira menstruação já ter acontecido, quer dizer, parece que ela já está pronta para engravidar, mas ele ainda vai maturar um pouco mais. Então, você está falando de uma menina pequena, uma menina de baixa estatura, uma menina às vezes magrinha. Quando ela chegar aqui no 9º mês, ou no 8º mês... Aquele corpo que tem uma estrutura mais fechada, ele vai sofrer, estou imaginando, algumas dores. Fala pra gente um pouquinho Principalmente dor lombar, dor embaixo do ventre, porque imagina uma menina pequena, aí o corpo vai se desenvolvendo, o útero vai aumentando de tamanho, porque os ossos da pelve começam a dilatar. Tem que abrir mais para o nenê se encaixar direitinho. Então, algumas pacientes não têm passagem realmente, tem que às vezes ser indicada cesariana, porque ela não vai ser capaz de conseguir ter o parto normal. Não são todas, por isso que é importante, durante o pré-natal, o médico vai avaliando direitinho e vendo a estatura, o tamanho dela, se vai conseguir ou não. Hoje, eu tenho meninas de 15, 16 anos que são enormes. Mulherão já. Mulherão, com seios enormes, o corpo está todo assim, do tamanho de uma mulher de 20, 25 anos. Depende, entende? Então, cada corpo tem um perfil. Mas isso que tu falaste é muito importante. Então, aí tem que ter aquele acompanhamento pré-natal, fazer os exames do pré-natal bonitinho, levar ao médico desde cedo. Então, assim, aquele susto é uma coisa assim que pega qualquer família que tem uma gravidez na adolescência, vai alterar a família. Vai ter um baque. Vai, do menino e da menina. Mas depois respira fundo, já está consumado. Então, o que nós vamos fazer? Agora vamos seguir o pré-natal e Deus faz tudo novo, de novo, né? Como eu amo essa música. Então, Deus pode renovar a nossa família, pode renovar as pessoas para poder passar por essa situação difícil. Agora, a doutora Cláudia falou aqui várias vezes da importância da consulta com o ginecologista e eu quero só reforçar aqui antes da nossa conversa terminar, doutora, você que tem filhas, adolescentes e que não sabe direito como começar essa conversa. O que você recomenda, doutora? O que você faz no consultório? Fala pra gente. Fala pra esse pai, pra essa mãe que tá escutando, que já entendeu que a conversa é essencial. Para evitar a gravidez, gente, é camisinha, é abstenção do sexo, porque deveria acontecer na hora certa. Mas essa conversa é imprescindível. Isso tem que ter. Em casa, se tem alguns pais, assim, homens que eu tô dizendo, que tem esse jogo de jeito cintura, pra falar. E tem, e outros não. Então, é importante pedir ajuda do médico, do ginecologista especial, de professores. Eu acho que na escola é muito importante, de um psicólogo. Eu acho que quando vê que o filho está muito desequilibrado, maneira de viver essas coisas, pedir ajuda, porque eu acho que tem que ser uma equipe multidisciplinar para poder cuidar dos nossos filhos. Eu falo com muito amor porque eu gosto de lidar com isso. Então, eu digo, menstruou, pode trazer que nós vamos conversar, mudanças no corpo. Então, tem como pedir ajuda para poder ser realmente, neste momento tão importante da vida dos nossos filhos. E olha, você sabe, eu falei aqui num dos programas anteriores aqui que o carinho, que o amor conseguem transformações incríveis. Então, se você tem adolescente, estiver naquele momento crítico aí de relacionamento com seu filho, com a sua filha, de repente, nada como sair só os dois para tomar um sorvete, tomar um açaí, fazer uma coisa legal e conversar. Baixar um pouquinho a guarda para saber que ninguém está tentando se atacar.
E mas se que tiver você... mais filhos, achei interessante isso, Teru, sabe? Tem 3 ou 4 filhos em casa, guarde um momento especial. Hoje eu vou sair com o fulano, o pai sai para um lado, o outro sai para o outro. Gente, isso eles não vão esquecer, jamais. E aí vai ser um caminho, né? Uma maneira de você começar a falar e de repente terminar no consultório com uma profissional, com uma ginecologista ou um ginecologista que vão te ajudar nessa caminhada. Mas não desista de cuidar e de amar o tempo inteiro. Doutora Cláudia, obrigada. Você mora aqui no meu coração e está sempre bem-vinda aqui, viu? Tá bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Olha só, a gente vai acompanhar agora o quadro Beleza Natural e você vai aprender a fazer uma água hidratante para o seu rosto. Olha aí, fica ligado porque essa você vai economizar bastante na farmácia, viu? A receitinha de hoje está maravilhosa. Mas peraí, por que você tá com essa cara? Não fica assim não, viu? Quer ficar com o rosto hidratado e bonito? Que tal a gente fazer uma água hidratante para o rosto? Sim, me aguarde, hein? Nós vamos usar 1 xícara de água destilada, 1 raminho de alecrim fresco, 3 gotas de óleo essencial de lavanda, esse que você encontra nas lojinhas de produtos naturais, 1 frasco borrifador e 1 funil. Simples assim. Olha só que fácil. Primeiro vamos colocar a lavanda na água destilada. Depois a gente vai pegar o frasco borrifador e colocar o raminho de alecrim. Com a ajuda do funil e para evitar aquela bagunça na sua casa, sabe? Nós vamos colocar a água destilada que já está misturada com a lavanda dentro desse frasquinho aqui. Olha só que difícil, hein? Só que não. Agora é só agitar o frasco e aplicar na pele. Sabe aqueles dias quentes? Então, abuse e use dessa aguinha aqui e a sua pele vai te agradecer. Maravilha, Rafa! Receita fácil, rápida e sim, a gente precisa hidratar e vai ficar maravilhosa a sua pele. É o seguinte, eu pauso agora rapidinho para o intervalo, na volta tem pilates para você. Você vai ver que é uma delícia fazer pilates, eu tenho paixão. E ainda aqui no Vida e Saúde tem bolo salgado, a nossa receita saudável aqui do Vida e Saúde hoje. Não sai daí não, a gente já volta.